Esta chamada está sendo gravada. Se o próprio Deus pedisse o seu lar pra nele abrigar o maior dom, você talvez iria lembrar o nome que veio o mundo salvar. Será que pra ver sua vida exemplar é preciso tomar seu lugar pra entender amor mais do que qualquer amor com o coração, amor em seu Pai confiou, amor, amor. Serviu a Deus no mundo aqui, como filho se deu e honrado se fez. Sua vida mudou, a história por amar. A qualquer prova de uma dor cruel, como seria bom se esse mundo infiel entregasse tudo ao Senhor e Salvador. Amor mais do que qualquer amor com o coração, amor em seu Pai confiou, amor, amor. Em seu Pai confiou, amor, Amém. Bom dia para vocês, mais uma vez. Feliz sábado para todos. Estamos aqui mais uma vez para darmos sequência ao nosso estudo, né? E hoje nós estamos finalizando aí a revista, né, dos 10 dias de oração. Foram 10 dias de oração e jejum. No sábado passado, nós iniciamos com 10 horas, a nossa igreja aqui no Chacras Novo Horizonte, passamos as 10 horas em jejum e oração, e hoje nós vamos passar também, só que vai ser em outra igreja, né? A gente vai estar fazendo uma programação com a igreja do Céu Azul, e vamos estar ali, então, fechando também com as 10 horas de oração e jejum. Que bênção, né? Poder estar participando nessa semana, de uma maneira especial, estudando temas tão específicos, tão importantes, né, para os dias atuais, que é falando sobre a saúde integral em todo. Que bênção. E hoje nós vamos falar sobre a saúde eterna. Então,
tudo envolve saúde, envolve em todas as áreas, né? Da nossa vida. E agora a gente vai falar sobre a saúde eterna. E sabe qual é o motivo pelo qual nós vamos estar orando hoje? É pelo preparo para a breve vinda de Jesus, a fim de que o processo de restauração divina comece agora, tanto na minha vida quanto na sua vida. Ou seja, ontem, desde que nós iniciamos, né, não só esse processo dos 10 dias, mas desde quando nós já nos entregamos, entendemos que nós estamos aqui nesse mundo apenas para cumprir, né, o nosso propósito, para viver e cumprir, né, uma missão. Então, nós vamos orar por esse motivo, para que, então, sejamos preparados para a breve vinda de Jesus. Afinal de contas, qual é o nosso motivo maior de estarmos aqui todos os dias? Por que nós buscamos algo além? Estamos sempre querendo algo. E esse algo que nós buscamos não está, né, aqui, nesse mundo. Jesus, ele fala, né, que ele está preparando para nós, nem mente ouviu, nem mente, pensamentos, não existe nada, nada, nada que nós possamos alcançar com os nossos pensamentos que vai se comparar àquilo que Deus está preparando para nós. Então, eu penso que, com a minha mente tão finita, né, eu penso que é algo extraordinário. Só que aquilo que eu penso que é de extraordinário, Deus está preparando muito mais, muito mais ainda para nós. Olha que lindo, né? Então, nós temos que ter essa esperança e pedir que o Senhor nos prepare, né, cada dia para isso. Então, o nosso motivo de oração hoje é exatamente, né, por esse propósito, para que o Senhor nos prepare para a breve vinda de Jesus. E essa semana nós oramos aí pelo Roberto, pela sua família, né, hoje está com a gente, que bom, possa estar se recuperando cada vez mais. Saúde, essa semana eu vou falar sobre saúde, né, integral. Que o Senhor Deus abençoe a sua esposa, o Roberto, seu filhinho, um bebezinho que vai chegar, né, que Deus abençoe. Todos os pedidos que foram colocados hoje, ontem, né, na descrição do canal, eu percebi que pessoas acessaram outros vídeos ainda, pedindo também oração, pessoas que foram chegando depois, e ontem eu estava em oração, antes de ontem também, e exatamente quando chegou-se vários pedidos, então reforcei, quero dizer que eu estou orando por vocês, peço que também orem por nós, pelos nossos projetos aí, especialmente que se trata, né, de projetos eternos, porque são projetos que Deus tem colocado no nosso coração com o intuito de salvar pessoas, de alcançar pessoas. Então, vamos continuar orando uns pelos outros para que o Senhor nos fortaleça e que Ele logo possa estar voltando, porque aqui nesse mundo não está nada legal, né? Então, nosso desejo é de nos preparar mesmo, nos preparar hoje, como se Ele fosse voltar amanhã. Então, vamos orar nesse momento para a gente, então, fazer um pequeno resumo para a gente entrar no nosso estudo de hoje. Feche seus olhos aí onde você está e ora comigo. Querido Deus e amado Pai, mais uma vez nós te agradecemos por estarmos aqui, na tua presença. Obrigado pelo despertar, Pai. Mais uma vez, obrigado. A ti, Senhor, eu entrego o meu coração, eu entrego também a vida, o coração de cada pessoa que está aqui nesta manhã. Senhor, o motivo pelo qual estamos orando hoje é para que o Senhor nos ajude a nos preparar cada dia mais para o teu retorno. Sabemos que o que o Senhor está preparando para nós está muito além da nossa imaginação. Então, nós te pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor, nos manter firme nessa jornada de busca diária pelo teu Santo Espírito. Que o Senhor derrame sobre nós uma porção do teu Espírito Santo, que nesse dia sejamos revestidos pelo seu poder, que tenhamos, Senhor, alegria em cantar, de louvar, de te adorar, em ouvir, Pai, uma mensagem. Será um dia hoje de 10 horas de oração, jejum. A cada momento teremos um momento especial. Que a cada momento o Senhor possa falar ao nosso coração. Que os testemunhos,
tudo possa nos conectar ainda mais com o Senhor. Ah, Senhor, sabemos que estamos sendo preparados nesse momento para receber a chuva Silude. Que o Senhor nos ajude a estarmos preparados, porque nós não temos noção, Pai, o que seria exatamente receber essa chuva. Porque quando olhamos para a experiência, como ontem nós meditamos ao pôr do sol, a experiência de Estevão estava ali naquele momento, Pai, onde estava sendo apedrejado, sendo atacado por uma multidão, mas eles não contemplavam as coisas que estavam ao seu redor, os problemas que estavam ali acometidos a ele, mas simplesmente ele olhava para o céu, ele viu o céu aberto, ele viu o Senhor, ele contemplava a sua glória. E eu fiquei, então, meditando e pensando, Pai, ali, sim, tinha uma pessoa que estava cheia do Teu Santo Espírito, estava recebendo o Teu Espírito Santo na plenitude, de forma intensa, ao ponto de que nada ao seu redor importava, mas ele contemplava a sua glória. E eu imagino que nem sequer dor ele estava sentindo, porque ele estava tão conectado com o Senhor. E é assim, Senhor Deus, que será conosco também quando recebemos o Teu Santo Espírito numa porção máxima. Nada vai nos importar ao nosso redor. Estaremos tão cheios do Teu Santo Espírito, estaremos preparados para lidar, Pai, no momento do tempo da perseguição. Eu oro nesse momento, Senhor Deus, que o Senhor nos batize, vai nos preparando então, para essa chuva que cai sobre nós, a chuva do Espírito Santo, que rega o nosso coração, que nos fortalece, que enche a nossa alma de alegria, de paz, e que assim vai nos preparando para esse grandioso dia, o dia da tua volta. Eu oro em nome de Jesus. Pai, mais uma vez fala conosco. Seja nosso professor e nosso mentor. Abençoe cada pessoa que está aqui, nesta sala. E abençoe, Pai, aquelas que irão assistir posteriormente. Abençoe, continue abençoando o Roberto, sua família, que o Senhor dê saúde física, mental, espiritual, e ajude a ele a se manter nessa jornada, Pai, até o final. O Senhor Deus conceda a ele essa força, esse poder, essa unção, e que juntos possamos perseverar para a honra e glória do Teu nome. Nós nos entregamos a Ti. Fica conosco, Espírito Santo. Te suplicamos em nome de Jesus. Amém e amém. Que assim seja, e eu me apego nisso. Então, falando rapidamente aqui sobre a saúde eterna, apenas um ponto em que vou aqui focar com vocês. João 3, verso 2 diz: Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai também a sua alma. Então, aqui, Paulo, ele está cumprimentando e enfatizando exatamente que a saúde, tanto a saúde espiritual, mas como também a saúde física, né? E falou aqui também da saúde interna, né? O emocional, falando que vai bem, desejo que vai bem também a sua alma. Então, foi o desejo dele, e é o desejo de Deus também para nós, que tenhamos saúde no todo, saúde integral, saúde física, mental e espiritual. Mas voltando aqui para o foco da mensagem de hoje, nós não podemos perder tempo, precioso tempo que nós estamos vivendo hoje. Então, nós meditamos essa semana também, assim, de forma culto familiar, no culto da quinta-feira também, que nós realizamos na casa da irmã, a Laurinda, foi feita uma pergunta. Então, se eu pergunto para você hoje, para você e falo, quantos anos você tem? O que você responderia? Quantos anos você tem? Quantos anos você tem, Janete? Quantos anos você tem, Pietra? Quantos anos você tem, Roberto? Se eu perguntar para o meu sogro hoje, meu sogro tem 98 anos, ele fez 98 anos, né, dia 16 agora de fevereiro. Eu pergunto, quantos anos o senhor tem? E ele fala para mim, 98 anos. Mas eu quero dizer para vocês que ele não tem 98 anos. Né? Pela estimativa de tempo que o Senhor nos deu,
né? Através da Bíblia, nós não temos 98 anos. Então, vocês não têm a idade que vocês, no caso, responderia agora. Vocês não têm. Então, precisamos refletir, meditar nisso, porque nós vamos contar a partir daí. Então, de 98 anos, a Bíblia fala que Deus ele diminuiu o tempo, né, de vida do ser humano. Então, que aos 80 anos você seria cansaço e enfado. Então, você imagina, de 80 anos, agora imagina uma pessoa com 92 anos. Então, a estimativa de tempo que ele teria ali, podemos dizer, se Deus conceder ele até os 100, 2 anos que ele tem, se Deus conceder a ele talvez mais 20 anos, então teria 27 anos. Olha só. Então, quantos anos você tem? A gente refletir, porque o nosso tempo ele é precioso e nós não podemos desperdiçar ele com tanta coisa. É desnecessário. Por quê? Porque Jesus está voltando, e se Jesus não volta amanhã, de forma que nós veremos a sua glória, nas nuvens dos céus com poder e grande glória, ele pode voltar para nós, e assim nós pararmos de respirar, perder a nossa vida. Né? Então, como que eu estou? Como que nós estamos? Então, Jesus está para voltar para nós a qualquer momento, que seja vindo dos céus com poder e grande glória, ou que seja quando eu parar de respirar. E aí, a pergunta é, então, quantos anos você tem? Quantos anos eu tenho? Estamos preparados para isso? Que nós possamos nos preparar, porque o tempo ele é precioso. Então, não perca o tempo precioso de preparo. Não temos tempo a perder. Não sabemos quanto nosso tempo de graça pode se encerrar. Então, a gente não sabe. Hoje eu estou aqui falando com vocês, mas você não. Né? Então, isso é para a gente refletir. Então, quando muito teremos apenas um curto período de existência aqui e não sabemos quão breve a seta da morte pode atingir o nosso coração. Não sabemos quando seremos chamados a abandonar o mundo e todos os seus interesses. A eternidade está estendida diante de nós. A cortina está a ponto de se erguer. Serão apenas mais alguns anos, e então, para todos os que agora são contados, entre os vivos sairão o decreto. Continue o justo a fazer injustiça e continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Então, o mundo não é um campo de esporte onde estamos para nos divertir. É uma escola onde devemos estudar com afinco e inteiramente as lições nós dadas na palavra de Deus. Então, como a professora Heloísa sempre fala aqui, né, segundas-feiras, nós estamos na escola de Cristo, aprendendo todos os dias como lidar com as adversidades da vida. Mas o nosso propósito é viver uma missão e aguardar a vinda de Cristo. Esse é o nosso propósito. Então, aí podem aprender como receber e como distribuir, podem aprender como buscar as almas nos caminhos e valados da vida. Com que grande fervor se empenham as pessoas nos jogos deste mundo, se os que eles se dedicam aplicassem o mesmo fervor na conquista da coroa da vida. Coroa que não murcha, que vitória não ganharia. Então, que esse momento de uma pequena reflexão sirva para a gente pensar, imaginar como que eu estou, como que nós estamos vivendo, quantos anos nós temos. Então, nós não temos muito tempo, não. Pelo que a palavra de Deus nos instruiu aqui, nós não temos muito tempo. Precisamos pensar nessa direção. Então, eu não sei quanto tempo eu tenho. Tenho 51 anos. Aliás, vou fazer 51 anos agora, em maio. Aqui, 3 meses, né? Então, quantos anos eu tenho daqui para frente? Se eu chegar aos 100, né, eu tenho a metade. Mas eu não sei, porque eu aguardo a volta de Jesus e eu creio que ele vai chegar nessa geração. Eu creio. E eu espero ele para essa geração.
Então, que nós possamos nos preparar cada dia e aguardar, né, a sua volta e assim estarmos preparados a cada dia. Que o Senhor Deus abençoe vocês, um feliz sábado. Que possamos agora meditar no estudo de hoje com o Roberto, que vai falar sobre as bênçãos e as maldições. Deus abençoe você, Roberto, em nome de Jesus. Olá, pessoal. Bom dia. Feliz sábado a todos. Uma alegria estar aqui com vocês novamente. Vou tentar aqui arrumar aqui uma foto. Estou na casa do meu pai, então. Acho que aqui melhorou. Bom, meus queridos, hoje um tema bem importante, interessante para nós, né? Falarmos um pouco sobre a questão das bênçãos e maldição. Nós estamos aqui também felizes, né, por estarmos avançando no estudo. Não é fácil, porém Deus sabe todas as coisas, né? Bom, só para deixar o pessoal ciente, a minha filha já está bem melhor. Na semana passada foi uma semana difícil, complicada. O inimigo tentou de tudo para desanimar, né? Mas graças a Deus estamos firmes e fortes. Então, a minha filha, ela melhorou muito, já está bem, já está 100% praticamente. E a minha esposa, ela teve um deslocamento de placenta que inicialmente falaram que era aborto mesmo, né, aqui. Mas a gente chegou a ir para uma cidade vizinha e lá fez os exames e o menino estava bem, não, o neném, né? Ainda não sabemos se é menino ou menina. Aí a gente fez o procedimento, ela tem que ficar 14 dias de repouso absoluto, ela ficou 7. E agora, essa semana, acho que na quinta-feira a gente foi fazer um morfológico e o neném tá muito, muito bem, tá tudo certo e a placenta já tá praticamente colada, né? É porque ela tem um mioma que atrapalhou essa placenta aí, porque aparentemente o mioma é maior do que a placenta. Agora a placenta está ficando maior do que o mioma, então não vai ter mais problema esse mioma, né? Acreditamos, quer dizer, o médico falou isso, né? Mas a gente sabe de Deus, Deus sabe todas as coisas, está na mão dele. E continue em oração, né? Para que ela consiga se recuperar, conseguir voltar a trabalhar, porque é muito ruim ficar em casa. Porém, Deus sabe todas as coisas, tá bom? Mas foi assim, né? O médico falou aqui que era placenta, que era aborto para mim, né? E chegou lá, Deus falou que quem manda é ele, né? Então, ele tá cuidando de tudo. Bom, então, muito obrigado pelas orações de todos vocês, tá bom? Bom, meus queridos, vamos então para o que interessa. Eu vou colocar aqui a apresentação na tela para facilitar. Maravilha. Então, nós vamos fazer uma leitura aí, uma leitura muito importante. Então, vocês sabem aí, até ontem o Josué e o povo de Israel, eles estavam ali tomando Jericó, né? Foram bem... Deus usou ali Raabe de alguma forma, né? Ela se colocou à disposição da forma dela e tudo correu bem e ela também acabou se salvando e a vida continua, né? Depois disso, eles tiveram um problema em Ai. Por quê? Porque eles confiaram muito em si. E porque Acã tinha problemas ali. Vocês viram isso ontem. Então, Acã acabou pegando umas capas babilônicas, pegou um dinheiro ali que não devia, prata e ouro, e aí acabou sendo apedrejado e executado, certo? Com isso tudo acontecendo, chegou um momento em que eles entrariam em Canaã, eles começariam um processo de fato de alcançar o que Deus falou lá em Gênesis para Abraão. Então, antes disso acontecer, eles deveriam
ter ali uma renovação de votos, tá? Foi ali pedido a eles uma renovação de votos. E aí foi lido para eles as bênçãos e as maldições, que está lá no capítulo 28 do Deuteronômio, que a gente leu alguns dias atrás, tá? Então ele repete esse capítulo, basicamente ele vai repetir esse capítulo ao povo, vai repetir a lei ao povo, vai repetir toda a lei, então ele vai repetir Deuteronômio para o povo. E cerca de alguns meses anteriores, Moisés já tinha feito isso, mas ele refez por quê? Porque o povo cometeu ali cometeu o pecado ali em Ai, tá? Pela questão de Ai. Jericó ali, quando Acã fez isso, ele não pecou, ele levou maldição para todo o povo, tá? E isso de fato ocorre, né? A gente viu ontem alguns trechos falando sobre tomar cuidado para não sermos acãs nas igrejas, né? Tem muito acã dentro da igreja. Ou seja, pessoas que estão cometendo atos pecaminosos eh, muito claros, né? E estão lá na igreja fazendo, fazendo coisas para Deus no púlpito e etc. Então, pensando nesse ponto, muitas vezes nós somos acãs, né? Então temos que tomar cuidado quanto a isso, tá? Então vamos entender o que que Josué quis dizer com essas bênçãos e maldições, tá? O primeiro parágrafo diz que depois da execução da sentença de Acã, Josué teve ordem de arregimentar o povo, todos os homens de guerra, de novo a avançar contra Ai. O poder de Deus estava com seu povo e logo ficaram de posse da cidade. Então, depois de ter resolvido o problema do pecado, eles conseguiram a vitória. Tá? Bom, se a igreja não está crescendo, precisamos achar o Acã. Tá? Geralmente acontece dessa forma. Então, muito tempo a igreja ali, pouco batismo, pouca interação, tudo isso, meus queridos, tem alguma coisa a ver com essa questão. Tá? Então, isso, igreja com pecados assim tão explícitos, pessoas fazendo assim pecado explicitamente, infelizmente a igreja não vai para frente porque Deus não pode honrar essa igreja. Tá? Então esse caso de Acã serve para nos dar essa direção de que precisamos levar isso à igreja de alguma forma. Seria interessante até mesmo fazer uma pregação sobre isso, tá bom? Para quem, né, consegue aí ter o dom de pregação, faça alguma coisa nesse sentido. Pegue a Bíblia, leia ali o capítulo de Josué e esmiúce com o dom de profecia, para que vocês tenham alguma coisa nesse sentido para mostrar para as pessoas, porque elas levam muito na brincadeira, né? A gente acha que por ser pecador a gente tem que, a gente não pode chutar o balde. E acaba que as coisas não correm na igreja, não correm na nossa casa, a nossa vida fica de cabeça para baixo. Então, alguma coisa a gente precisa entender sobre isso, ok? As operações militares agora foram suspensas. Para todo o povo de Israel pudesse empenhar-se em solene serviço religioso. O povo estava ansioso por estabelecer-se em Canaã, ainda não tinham casas nem terras para suas famílias, e a fim de adquiri-las, deveriam expulsar os cananeus. Mas este importante trabalho devia ser adiado, pois quer um dever maior reclamava sua primeira atenção. Então, o povo ali de Israel, ele ia começar a tirar o povo da, dos seus lugares, né? Porque eles iam tomar Canaã. E a Canaã, ela já estava sendo tomada a partir da queda de Jericó. Que Jericó, após o Jordão, era a cidade mais poderosa que existia, né? Então eles eram muito, a fortaleza deles era gigantesca.
E depois disso, era só eles tomarem a Canaã em si, que foi aquilo aí dos gigantes e etc. Tá? Então, depois do Jordão, eles já tinham derrotado a cidade mais poderosa. Então, o restante ali seria mais tranquilo, deveria ser. Ai, foi um problema por causa do pecado em Jacã, né? Porém, eles estavam confiantes agora que tirariam todo mundo da terra. Porém, eles precisavam dar uma atenção para o quê? Para o voto. Por quê? Se você, né, tem um contrato e você quebra uma cláusula do contrato, você tem que pagar alguma coisa, tá bom? Esse é o que funciona os contratos, tá? E o pessoal quebrou. Depois disso, eles tiveram que fazer o quê? Eles tiveram que renovar o contrato. Ele teve que redigir o contrato, porque quebrou a cláusula, quebrou o contrato já era. Então agora ele tem que fazer um contrato e as pessoas vão ter que assinar de novo. Então, antes de entrar na Terra Prometida, eles tinham que avaliar esse contrato novamente, tá bom? Então, ali no Josué 8:30, 35, praticamente, antes de tomarem posse de sua herança, deviam renovar seu concerto de fidelidade a Deus. Nas últimas instruções de Moisés, por 2 vezes haviam sido dado ordens para uma convocação das tribos nos montes Ebal e Gerizim, em Siquém, para o reconhecimento solene da lei de Deus. Em obediência a essas ordens expressa todo o povo, não somente homens, mas mulheres, crianças, estrangeiros que andavam no meio deles. Deixaram seu acampamento em Gilgal e marcharam através do território de seus inimigos ao vale de Siquém, próximo do centro daquela terra, posto que, cercados de adversários não vencidos, estavam seguros sob a proteção de Deus enquanto lhe fossem fiéis. Agora, como nos dias de Jacó, o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles. E os hebreus não foram incomodados. É importante a gente pegar aqui os elementos. Cidade de Siquém. Lembra o que para vocês? Lembra, a gente falou muito sobre Siquém. Inclusive tem um capítulo em Gênesis, o capítulo 34, que fala só sobre Siquém. Lembra de Diná? Diná foi violada ali, e aí os dois primogênitos ali, o primeiro e o segundo filho, fez um estrago lá. Então, agora eles estão de volta em Siquém. Depois de ter ficado anos e anos lá no Egito, chegou a hora de eles tomarem essa terra. Tá? O lugar indicado para esse serviço solene já era sagrado pela sua ligação com a história de seus pais. Ali foi que Abraão levantou seu primeiro altar a Jeová na terra de Canaã. Foi ali que Abraão e Jacó armaram suas tendas. O último comprara ali o campo em que as tribos deveriam sepultar o corpo de José. Ali também estava o poço de Jacó, que ele cavou, né? E o carvalho sobre o que a sepultura dos ídolos de sua casa. Então, tudo o que aconteceu de reviravolta no povo lá foi causado por quem? Causado por Jacó e Abraão ali em Siquém. Então Siquém ficou ali como um símbolo da promessa de Deus, tá bom? Por esse motivo agora eles voltam a Siquém para colocar esse símbolo, que não é mais símbolo, agora é realidade, tá bem? O local escolhido era dos mais belos de toda a Palestina, e digno de ser o teatro em que aquela grandiosa e impressionante cena deveria ser levada a efeito. O lindo vale com campos verdejantes pontilhados de bosques de oliveiras, regados de riachos oriundos, de fontes vivas e adornado de flores silvestres, estendiam-se de modo convidativo entre as colinas areadas. Ebal e Gerizim, nos lados opostos do vale, quase se aproximam uma da outra, parecendo seus contrafortes inferiores formar um púlpito natural, sendo audível em uma delas distinguivelmente todas as palavras proferidas na outra.
ao mesmo tempo em que os lados da montanha, recuando, proporcionam espaço para a vasta congregação. Segundo as instruções dadas por Moisés, um monumento de grandes pedras foi construído no Monte Ebal. Sobre essas pedras, previamente preparadas por uma cobertura de argamassa, foi escrita a lei, não somente os 10 mandamentos, né? Mas as leis comunicadas a Moisés e por ele escrita em um livro. Então, toda a lei foi falada através ali de Josué. Ao lado deste monumento foi construído um altar de pedras não lavradas, sobre o qual foram oferecidos sacrifícios ao Senhor. O fato de ter construído um altar no Monte Ebal, monte este sobre o qual fora posta a maldição, era significativo, denotando que por causa de sua transgressão à lei de Deus, Israel incorrera com justiça de sua ira, e que esta cairia de pronto sobre eles, não fosse a obra expiatória de Cristo, representada pelo altar de sacrifício. Então, meus queridos, toda vez que eles iam ao altar de sacrifício, era o mesmo que eles confiarem que Jesus morreria por eles, tá bom? Então, eles sempre sentiam esse ato solene, aquilo que eu falei para vocês há algumas semanas atrás, de como era para pedir perdão por pecados, né? 6 tribos, 6 das tribos, todas descendentes de Léia e Raquel, ficaram estacionadas no Monte Gerizim, enquanto as que desceram das servas, juntamente com Ruben e Zebulon, tomaram posição em Ebal, ocupando o vale entre elas o sacerdote com a arca. Foi proclamado silêncio mediante ao som da trombeta que dava os sinais. E então, em profundo silêncio e na presença desta vasta assembleia, Josué em pé, ao lado da arca sagrada, leu as bênçãos que deveriam seguir a obediência à lei de Deus. Todas as tribos em Gerizim responderam Amém. Então ele leu as maldição, e as tribos em Ebal de modo semelhante deram assentimento. Unindo-se com a voz de um homem, uma resposta solene de milhares e milhares de vozes, em seguida teve lugar a leitura da lei de Deus, juntamente com os estatutos e juízos que lhes haviam sido entregues por Moisés. Então, só para vocês terem uma noção, era como se houvesse 2 montes, tá bom? Deixa eu ver aqui. 2 montes, tá? E Josué acabava estando no meio deles. Então ele falava para o lado esquerdo, Gerizim respondia. Ele falava para o lado direito, Ebal respondia. Tá? No caso, ao contrário, tá, meus queridos? Gerizim era do lado direito e Ebal era do lado esquerdo. Porque lembra que, biblicamente falando, a direita é coisa boa e a esquerda é coisa ruim. Tá? Então, o Monte Ebal tinha ali o processo da maldição e o Gerizim das bênçãos, tá bem? Então ele pediu para o Monte Gerizim e eles falaram amém. Depois eles falaram para o Monte Ebal e eles falaram amém, porque eles estavam cientes de que dependendo da sua obediência, eles teriam bênçãos e maldição. Então, na nossa vida, se a gente está passando problemas, pode ser a primeira causa, pecado acariciado, pode ser problemas porque nós estamos mal espiritualmente, tá bom? Pode ser que seja o caso de Jó, que você esteja bem espiritualmente e tal, mas Deus precisa alterar alguma coisa no caráter, então ele vai permitir que Satanás faça algo, mas sempre você vai estar recebendo bênçãos juntamente, se você for fiel, tá? Israel havia recebido a lei diretamente da boca de Deus no Sinai. Os sagrados preceitos da mesma, escrita pela sua própria mão, ainda se encontravam preservados na arca. Agora foi escrita novamente em onde todos a poderiam ler. Todos tinham o privilégio de ver por si mesmos as condições do concerto, mediante o qual deveriam manter a posse de Canaã. Todos deveriam exprimir sua aceitação aos termos do concerto e dar assentimento às bênçãos e maldição pela sua observância ou negligência. A lei não somente foi escrita sobre as pedras que serviam de memória, mas foi lida pelo próprio Josué ao ouvido de todo Israel. Não faziam muitas semanas que Moisés dera todo o livro de Deuteronômio em discurso ao povo. Contudo, de novo, lê Josué agora a lei. Então,
aqui, para que vocês compreendam aqui, nós temos alguns pontos importantes aqui. Deixa eu pegar aqui onde eu queria. Ó, Deus falou a lei no Êxodo 20. O povo preferiu não ouvir. E aí Deus teve que escrever na pedra, tá? Porém, essa pedra ficava dentro da Arca da Aliança. Então o povo não tinha como ver, tá? Então agora eles escreveram a lei, toda ela, desde as morais até as civis e etc., cerimoniais, tudo na pedra, tudo em pedras, tá? Sabe aqueles cuneiforme que você já deve ter ouvido falar muito na questão ali da arqueologia? Então, eles escreveram nessas pedras a lei como um todo, tá bom? E assim, escrita, agora eles poderiam ler, eles poderiam ver ela, tá bom? Israel havia recebido a lei diretamente da boca de Deus, que a gente já foi, né? E aqui o finalzinho diz que Moisés há pouco tempo já tinha passado o Deuteronômio, que é um resumo do Êxodo, Levíticos e Números. Tá bem? Não somente os homens de Israel, mas todas as mulheres e crianças ouviram a leitura da lei, pois era de importância que também estas conhecessem e cumprissem seu dever. Deus ordenara a Israel com relação aos seus estatutos. Ponde, pois, estas minhas palavras no coração, na alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeira entre os vossos olhos. Ensinai os vossos filhos, para que se multipliquem vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor jurou aos pais dar-lhes, como os dias dos céus sobre a terra. A cada 7 anos, a leitura inteira devia ser na Assembleia de todo Israel, conforme Moisés ordenou. Então, ali está em Deuteronômio 31, 10 e 13. O que acontece? A cada 7 anos, o povo tinha que ler, né? O líder tinha que ler. No caso, depois aqui de Josué, se começou a ter a leitura através de Esdras, tá bom? Esdras era quem lia essa lei a cada 7 anos, ok? Agora tem uns textos que eles vão pontuar o que esse capítulo significa para mim e para você, tá bom? Agora vamos entrar no. Até agora a gente viu o que significava para o povo de Israel daquela época. Agora vamos ver o que isso significa para nós. Satanás está sempre em atividade, esforçando por perverter o que Deus falou, por cegar a mente e obscurecer a compreensão, e levar desta maneira os homens ao pecado. É por isso que o Senhor é tão explícito, tornando sua reivindicação tão clara que ninguém está no caso de errar. Isso aqui é importante, porque muitas pessoas elas querem achar desculpa para pecar. Porém, aqui estamos vendo claramente que Deus ele não deixa isso ocorrer. Se você comete o pecado, você pode até começar errado ali sem saber, mas depois, lógico, logo você vai saber. É por isso que o Senhor é tão explícito, ele não deixa margens, tá? Ele fala, e é por isso que Ellen White é a profeta do Senhor, porque ela vai chamar o pecado da nossa época pelo nome, ok? Aí, Deus está constantemente procurando trazer homens sob sua íntima proteção, a fim de que Satanás não possa exercer sobre eles o poder cruel e enganador. Deus condescendeu em falar com eles de viva voz. Escreveu com sua própria mão os oráculos vivos. E estas benditas palavras, todas animadas da vida e luminosas da verdade, são confiadas aos homens como um guia perfeito, visto que Satanás está tão pronto para se apoderar da mente e desviar das promessas e requisitos do Senhor as afeições, necessita da maior diligência para fixá-las no espírito e gravá-las no coração. Então, meus queridos, Satanás não brinca. A gente brinca, mas Satanás não. O texto aqui ó, é tão forte, esse texto. Vai acabar minha bateria aqui. Esse texto, ó, Satanás está sempre em atividade e se esforçando. Satanás se esforça para que eu e você caia. E a gente não quer se esforçar para fazer a vontade de Deus. Sabe? Então, não é brincadeira. Não é brincadeira. A gente, infelizmente, brinca muito de ser cristão. A gente brinca muito de fazer a vontade de Deus. Acaba, se ele der para fazer, faz. Mas Satanás não está brincando com a sua salvação, não. Ele está muito, muito astuto para fazer com que você
e eu cometemos o erro, tá bem? Então, meus queridos, não brinque, né? Não brinque, porque Satanás não está brincando. Vou ver aqui se eu consigo fazer com que isso abaixe, porque agora eu acho que acabou a bateria do meu. Deixa eu ver aqui. Acabou a bateria do. Deixa eu ver se eu consigo passar. Aí, beleza. Então, vamos voltar lá. Aqui. Então, para a gente vencer Satanás, a gente precisa ter o quê? O Espírito gravadas no coração. A gente precisa ter essa lei no coração. É por isso que é dito muitas vezes o quê? Que Deus vai tirar o coração de carne e colocar o coração, ou tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne. Se a gente não tiver a lei no coração, a gente vai fazer essa lei porque é obrigado. A gente vai achar que a gente tem que fazer porque tem que fazer. E a gente nunca vai fazer por amor a Deus. Então, se você guarda a lei e o único motivo não é o amor, a gente está com problemas sérios, tá bom? Então, a gente precisa gravá-las no coração. Aqui é dito que maior atenção deve ser dada pelos ensinadores religiosos às instruções do povo nos fatos e lições da história bíblica e nas advertências e ordens do Senhor. Essas coisas devem ser apresentadas em linguagem simples, adaptada à compreensão das crianças. Deve ser parte na obra tanto dos pastores como dos pais, providenciar para que os jovens sejam instruídos nas Escrituras. Infelizmente, hoje a gente está muito mal nisso, né? Então, hoje, até que tem muito material para criança, né? Tem muito material para jovem. Porém, meus queridos, a gente não está pautado em palavra. A gente tem lições, muitas vezes, com poucos textos bíblicos, muita teoria, muita filosofia. A gente fala ali que pode ler literaturas que não deveriam estar lendo. A gente tem tanta coisa para ler e a gente acaba perdendo muito tempo com os nossos filhos em muitas coisas que não vão edificar em nada. Então, levando agora para nós como pais, que eu sou pai, e acredito que boa parte aqui também, vocês precisam colocar essas crianças instruídas na palavra. É por isso que é muito importante fazer esse ano bíblico e fazer com que seus filhos também o façam, tá bem? Tem uma série Conflito que é para adolescentes, tá bom? Que os nomes do livro é Libertador, é uma série de nomes assim, e são resumidos, né, são tudo que nós estamos lendo resumidos para a linguagem das crianças. Por mais que não vai ter tudo lá, porém já é um começo para a criança se familiarizar com esse ano bíblico e a partir disso, o ano que vem, fazer o ano bíblico completo. Então é importante vocês comprarem ou adquirirem alguma coisa nisso, às vezes a igreja até dá, tá? É uma série Conflito de adolescentes, tá bem? E ali vai ter uma linguagem mais para eles, tá bom? Obviamente que não seria ideal ficar só nele, porque tem muita coisa faltando lá, porque é uma linguagem para eles, né? Então não dá para deixar os capítulos grandes que muitos da gente tem, entendeu? Então é importante vocês fazerem de tudo para que seus filhos estejam no céu, tá bom? Os pais podem
e devem interessar os filhos no conhecimento variado que se encontra nas páginas sagradas. Mas se quiserem interessar seus filhos e filhas na palavra de Deus, deverão eles próprios estar interessados na mesma. Devem estar familiarizados com os ensinos e conforme Deus de Israel falar e tal respeito, assentado em sua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te, aqueles que desejam que seus filhos amem e reverenciem a Deus devem falar de sua bondade, sua majestade, seu poder, conforme se acham revelados na palavra e nas obras de criação. Então, muitos pais, infelizmente, querem obrigar os filhos a fazer coisas que eles não fazem. Isso irrita muitos filhos. Se você quer ter um filho irritado, é você não dar exemplo e pedir para ele dar. Nossa, aí quer acabar com o mundo. Eu mesmo queria morrer, sabe? De ver algumas coisas acontecendo e eu tendo que estar indo na igreja, querendo que tem que estar fazendo isso, tem que estar indo para desbravador, tem que estar isso, mas você não via do lado as coisas ocorrerem. Então, se você quer ter um filho irado, é você falar para ele fazer algo que você não faz. Então, se você não está fazendo ano bíblico, já desconsidera o que eu falei. Não adianta você pedir para ele fazer, comprar o livro para ele fazer, porque ele não vai fazer. Ok? Agora, se você está fazendo a sua parte, ele vai olhar que você está melhorando, ele vai ver que vale a pena e ele vai começar a praticar. Ok? Então, isso daqui é muito importante. Pais hoje estão perdendo seus filhos para o mundo porque simplesmente não têm o contato com a Bíblia, que é a palavra de Deus. Tá bom? E para nós aqui finalizarmos, o último parágrafo diz que cada capítulo, cada versículo da Bíblia é uma comunicação da parte de Deus a mim e a você. Devemos ligar esses seus preceitos como sinais sobre nossas mãos e como testeira entre os nossos olhos. Sendo estudada e obedecida, haveria de guiar o povo de Deus, como guiados foram os israelitas, pela coluna de nuvem durante o dia e pela coluna de fogo durante a noite. E este é o meu desejo para cada um de nós. Queridos, cada capítulo, cada versículo da palavra de Deus tem alguma coisa para mim, para você. Absolutamente tudo na Bíblia tem o porquê. E é por isso que a gente está fazendo esse ano bíblico, para a gente entender esses porquês. Porque muitas das vezes a gente não entende esses porquês. Eu passei muito tempo da minha vida, 17 anos, para fazer a primeira vez a série Conflito. Pela graça de Deus, esse ano eu quero completar minha terceira vez. Porém, até eu completar esse primeiro ano, em 2020, eu não compreendi a Bíblia e por isso eu não gostava de ler Bíblia. Porque para que eu vou ler a Bíblia se eu não entendo a Bíblia? Então, a partir da série Conflito, começou a expandir o conhecimento. E aí eu comecei a compreender a Bíblia, que é o que eu acho que vocês também já estão familiarizados. Acredito que vocês estão compreendendo muito melhor a Bíblia. A gente tem ali capítulos do Deuteronômio, capítulos do Êxodo, ali 20, por exemplo, de compreensão de como deve ser a guarda do sábado, como deve ser guardar a lei, por que guardar, por que existe o mal. O primeiro capítulo do ano bíblico já é por que Deus não destruiu Satanás. Então, entender cada um desses pormenores vai nos dar uma grande força para ensinar nossos filhos, vizinhos, parentes e assim por diante. Então, é muito importante a gente entender que cada capítulo, cada versículo da Bíblia é Deus se comunicando comigo, com você. E eu espero que ele tenha se comunicado comigo e contigo hoje, tá bom? Porque isso também a gente pode levar para o dom de profecia do irmão White, que nós estamos lendo. É palavra de Deus para mim, para você. Assim como ele colocou aqui, cada capítulo e versículo da Bíblia é uma comunicação de Deus, o Espírito de Profecia, né, guiado pelo irmão White, também é uma comunicação de Deus. Então Deus está nos ajudando. Ele acabou de mostrar para mim e para você que Satanás não brinca em serviço. Ele esforça, até esforço ele faz para que você caiamos em pecado. Então, meus queridos,
nós precisamos também ter esse esforço diligente, também, para que Deus possa nos ajudar a permanecer fiéis a Ele e assim ter as bênçãos e não as maldições. Porque eu e você escolhemos. Lembra que Moisés fala: e hoje eu te dou a vida e a morte. Escolhe, porém, a vida. Josué vai dizer, logo logo a gente vai chegar lá no último capítulo de Josué, ele vai dizer: olha, vocês podem escolher os deuses dos amorreus ou o Deus Todo-Poderoso. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E ali ele vai dizer sobre as bênçãos e maldição. Então, todas as vezes, bênção e maldição está linkado a obediência e desobediência. Se você está sendo desobediente, você vai colher algumas maldições, isso é natural. Se você está sendo obediente, você vai colher algumas bênçãos. Então, meus queridos, a gente precisa compreender esse grande conflito. Satanás quer só maldição na nossa vida. Ele faz de tudo para isso. Ele esforça. Porém, Deus quer dar as bênçãos. Deus não precisa se esforçar, mas eu preciso me esforçar para receber as bênçãos. Então é isso que Deus quer de mim e de você. Espero que vocês tenham compreendido. Amanhã a gente vai falar sobre o engano, o que aconteceu dos gibeonitas. A gente vai entender um pouco da artimanha de enganar, e Satanás usou isso para causar um problema dentro de Israel. E a gente precisa tomar cuidado para não estar fazendo as obras de Satanás de enganar os outros, né? Então, tem muitas pessoas que trabalham com vendas, por exemplo, e aí inventam e fazem um monte de coisas. Isso também é uma forma de engano. Então, você precisa ser coerente, você precisa ser uma pessoa ali que está querendo ajudar a outra e não simplesmente ter o seu benefício próprio, tá bem? Então, a gente vai entender um pouco sobre o engano amanhã, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um excelente sábado. Hoje é um sábado especial, um sábado espiritual, que vocês já estão começando com ele às 5 da manhã. E eu espero que fiquem, né, dessas 10 horas, esse dia de jejum. Então, se vocês forem fazer as 10 horas de jejum na igreja, se vocês comerem até as 8 da manhã, vocês vão conseguir ficar as 10 horas de jejum até o pôr do sol, tá bom? Então já faça seu desjejum para quem for fazer uma refeição hoje e já coloque lá na igreja, faça uma oração e entregue esse jejum a Deus por algum motivo ou simplesmente ore a Deus ali e jejue em prol da sua vida espiritual, que é o mais importante. Se a sua vida espiritual estiver forte, você vai impactar filho, esposo, vizinho, membros da igreja. Então, o principal foco hoje, pense na vida espiritual, não só sua, mas principalmente das pessoas ao seu redor. Porque quando a gente faz jejum, quando a gente faz algo nesse nível, é muito melhor pelo outro. Tá? Vou contar uma experiência para vocês. Em 2020, que para mim foi o meu melhor ano espiritualmente falando, porque eu estava fazendo a série Conflito, chegou um momento em que teve os 10 dias de oração e jejum. E aí aconteceu esses 10 dias e eu não jejuei, tá? Eu nunca tinha jejuado até esse ano de 2020, mas não foi ali em fevereiro. Foi em junho para julho. Eu senti no coração, estava tudo complicado ainda, pandemia em alta, tudo. E foi naquele momento em que eu falei: Senhor, eu senti no coração que eu precisava jejuar. E o que me trouxe esse jejum? A família da minha esposa, praticamente inteira, é ex-adventista. Tá? Então, a maioria deles não fazem parte mais do adventismo hoje. Eles estão afastados. E tinha uma tia dela que eu gostava muito, que era a Patrícia. E eu fui para casa dela uma semana antes de ter esse jejum, de fazer esse jejum, e eu vi que, mesmo fora da igreja, eu estava dormindo, porque eu dormia ali próximo da cama deles, né, do pai, do tio e da tia dela, e tinha um sofá, porque eles estavam construindo ali algumas coisas, né, fazendo umas reformas na casa. E assim eu olhei, eu acordava às 5 da manhã para fazer o ano bíblico,
né? Então eu olhei e ela estava de joelhos orando. E isso me deu assim um fogo no coração de, olha, não tá perdido. Ela ainda ora, ela ainda faz a escola sabatina. Ela só não tá na igreja mais. Então eu peguei ali e fui para minha casa. E depois de uns 10, 12 dias, eu falei, Senhor, hoje eu vou jejuar esse sábado pela Patrícia. Nós não estávamos tendo culto na igreja ainda, então o culto era feito da minha casa, inclusive. Eu fazia um culto e transmitia para a igreja. E nesse momento, eu peguei o sábado e falei, olha, eu vou fazer um jejum pela Patrícia. Uma semana depois, a Patrícia me liga. Roberto, eu queria convidar você para estar aqui no meu batismo. Porque eu vou me batizar sábado que vem. E aí eu falei, rapaz, olha, esse negócio de jejum é forte mesmo, né? Porque o primeiro jejum que eu fiz na vida e Deus já respondeu minha oração. E depois disso eu comecei a ter uma prática maior nisso. Porém, ainda muito falha, tá? Nós deveríamos jejuar muito mais do que jejuamos. E não simplesmente na questão da comida, mas na questão de várias coisas. Às vezes a gente precisa abandonar uma série, um futebol, um filme. São coisas que ainda é uma luta. Eu mesmo tenho uma luta. Eu gostava muito de jogar bola. E essa luta Deus tirou da minha vida, hoje eu não jogo bola. Porém, se eu parar na frente da televisão e estiver passando o jogo, eu perco meu tempo ali. Então, são coisas que a gente precisa colocar em jejum. O que mais Deus quer na nossa vida é crescimento espiritual, ou seja, jejuar por nosso crescimento, não por. Evite jejuar por coisas para você. Jejue por coisas dos outros, tá? E confie em Deus que alguém vai fazer um jejum por ti. É muito melhor. Mas se você for jejuar por você, jejue por vida espiritual, por crescimento espiritual, tá bom? Porque isso Deus responde muito rápido, tá bom? Quando é escrito no dom de profecia, é escrito na Bíblia que aquele que ora por espiritualidade, por estar próximo de Deus, por pecados perdoados, Deus responde de imediato. Tá? E quando você faz as coisas pelos outros, também Deus responde rápido. E assim foi com a minha experiência. Então eu estou contando aqui para vocês que jejuar é muito importante, tá bom? Para tirar o nosso eu da jogada. Então eu desejo para vocês um ótimo sábado de jejum, de muita oração, testemunho, palavra de Deus, porque sem palavra de Deus não adianta nada. Nós estamos vendo isso através desse ano bíblico, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Eu vou fazer uma oração aqui contigo e depois nós vamos estar liberados para fazer os nossos afazeres, tá bom? Grandioso eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, estamos aqui primeiramente felizes pelo que o Senhor nos ensinou aqui neste momento. Acabamos de ver que Satanás não brinca em serviço. Acabamos de ver que precisamos colocar o Senhor em primeiro lugar para conseguir fazer a obediência e receber as bênçãos. Acabamos de ver, Senhor, que muitas coisas que o Senhor deseja para nós estamos negligenciando. E hoje nós estamos num dia tão especial de jejum e oração. E eu gostaria que o Senhor nos ajudasse a completar esse dia para a honra e glória do seu nome, Pai. Talvez muitas pessoas vão jejuar pela primeira vez, assim como eu jejuei há 5 anos atrás pela minha primeira vez. Acabei recebendo as bênçãos. Não só uma, porque depois eu fiz o jejum pelo tio dela e ele também voltou para a igreja. Que nós possamos, Pai, colocar os outros à nossa frente. Se hoje a gente pensava em fazer um jejum por algo nosso, que nós possamos mudar isso e fazer um jejum pelos outros. Colocar os outros à frente. E se formos fazer algo por nós, que seja para sermos mais firmes e fortes espiritualmente. Pois quanto mais fortes espiritualmente estejamos, mais as pessoas ao nosso redor vão querer conhecer o Senhor. Fique conosco nesse sábado. Perdoe cada um dos nossos pecados. Purifique a nossa vida e nos ajude a prosseguir uma Canaã celestial.
Este é o nosso desejo, no doce nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Obrigado, pessoal. Que Deus abençoe vocês. Até amanhã, se Deus permitir.